Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Nós estamos estudando no quarta-feira o livro Autoridade sobre as Trevas, permanecendo rigorosamente dentro das Escrituras Sagradas. E nós vamos continuar aquilo que nós começamos na semana passada. Falamos sobre um inimigo chamado Midian. Midian é representação espiritual da opressão. Você sabe que Midian é colocado geograficamente, posicionado aonde hoje é a Arábia Saudita. Então, Israel já enfrentou os amalequitas, já venceu a prisão dos egípcios, já passou pelos moabitas, já passou pelos amonitas, pelos edomitas, já entrou na terra da promessa e agora Israel começa a ser invadido e saqueado e oprimido por Midian. Midian, pegando a sua raiz, de onde vem Midian? Midian, ele é filho de Abraão com Quetura. Abraão, depois que Sara morre, ele se casa com uma segunda esposa, ele então viúvo, se casa com Quetura, e Quetura dá para ele um filho chamado Midian. E Midian, então, se torna um dos grandes inimigos de Israel, um inimigo que usa como arma a opressão. Nós temos ensinado aqui a diferença entre opressão, possessão e tentação. São três coisas distintas, são três tipos de ataques das trevas distintos. E eu quero falar um pouquinho sobre hoje, sobre o poder de Deus, sobre como guerrear no poder de Deus. É esse o tema de hoje. Vamos falar mais um pouquinho sobre Midian, sobre a opressão e como Deus prova o nosso amor pela obediência. Diz assim, em Juízes capítulo 3, de 1 a 4, são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Então, eu quero fazer um pause aqui para dizer o seguinte para você, querido. Os problemas que nós enfrentamos, eles vêm de Deus. O Senhor colocou ou deixou nações inimigas para nos provar. E Deus quer nos provar para nos aprovar. O desejo do coração de Deus é aprovar o homem como um obreiro. E continua, fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que haviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até Lebo-Ramate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, por que nós enfrentamos problemas? Porque Deus está nos provando para verificar, é uma verificação para verificar se eu e você amamos Ele de verdade através da obediência. Então, são problemas que eu e você vamos ter que enfrentar e vamos vencer se nós nos mantivermos obedientes à palavra do Senhor. Quais são as razões aqui, nesse caso, da tragédia pessoal que está experimentando Israel? É justamente a desobediência. Entre uma vida de alguém que colhe frutos da bondade do Senhor, a Bíblia vai dizer para a gente que a bênção de Deus enriquece sem trazer dores. Vou repetir, hein? A bênção de Deus, ela enriquece e não traz sofrimento. Agora, quando o sofrimento vem, Deus quer mostrar, é uma maneira de Deus comunicar para mim e para você que algo está errado na nossa vida, na nossa trajetória. E diz assim em Juízes capítulo 6, de 1 a 4, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam
acampavam na terra e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Israel semeava, Israel colhia a semeadura, Israel cuidava do seu gado, das suas ovelhas, dos seus rebanhos. Os midianitas vinham e saqueavam tudo que eles tinham, vinham do leste. O que significa? Vinham até Gaza, vinham até o limite. Israel, o limite ocidental de Israel é o mar chamado de Grande Mar, é o mar Mediterrâneo. Então eles vinham desde o Jordão, que é o limite oriental, ou seja, de leste a oeste, eles não deixavam nada vivo. Por quê? Qual é a razão da tragédia pessoal? De novo, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. É interessante que a semeadura produz uma colheita. É interessante que a desobediência parece, no início dela, que não vai trazer nenhum tipo de consequência ruim e nenhum tipo de problema. Gente, mas não tem jeito. Eu tenho tentado ensinar isso para as pessoas. Tem muita gente querendo escapar da maldição sem escapar do pecado. Tem muita gente que quer escapar da consequência sem sair dessa semeadura ruim, não tem jeito. As pessoas escolhem caminhos de desobediência, elas vão dar de cara com problemas, vão dar de cara com o caos, com o sofrimento, com a dor, com a derrota. Não tem como isso mudar, porque isso é um princípio bíblico, isso é um princípio de Deus. A razão da colheita frustrada é a desobediência. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos levaram. Ageu capítulo 1, Deus está falando o seguinte: você está vendo o que está acontecendo? Veja o caminho que você traçou, a direção que você tomou. Veja como isso é mal na sua vida. Veja como isso atinge você negativamente. Veja como isso produz na sua vida derrota, sofrimento, medo, choro. Então tem muita gente pedindo para Deus mudar a vida dele, e Deus quer mudar a sua vida, mas é necessário que você conserte o seu caminho. Ele está falando aqui de falência, porque os midianitas, eles vêm como gafanhotos. É isso que a Bíblia diz. Se você ler aí o capítulo 6 de Juízes, eles vinham como gafanhotos. Sabe, uma nuvem de gafanhotos que arrasa a terra? Eles vinham e empobreciam Israel. Eles deixaram uma das maneiras assim, mais cruéis, como que Satanás tem para tirar a alegria da pessoa, é empobrecer a pessoa, de maneira que ela não tenha recursos na sua vida. E foi isso que aconteceu. Aquele que recebe salário, recebe num saco furado. Então Deus, que é um professor persistente, ele vai nos ensinar, em Juízes 6, de 6 a 10, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram pelo socorro do Senhor. Eles continuavam no pecado. Aí quando vê que não tem mais jeito, quando acabou tudo, quando a fábrica de desobediência para, aí eles clamam ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhe enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus, ele avisa de novo: olha, quem te visitou fui eu. Nenhum outro Deus
foi lá te buscar do Egito. Nenhum outro Deus ouviu o teu clamor. Nenhum outro Deus teve braço forte para livrar você do faraó. Eu fui lá, eu tirei você da escravidão, mas eu te alertei. Não adorem ídolos, não adorem falsos deuses, não adorem, aqui com letra minúscula, deuses amorreus, ou seja, não entre nessa idolatria de fé falsificada dos amorreus. Mas vocês não me deram ouvidos. Então Deus, como professor, Ele faz algo aqui impressionante. Ele manda para a gente um professor particular, não sei se você já teve essa experiência. Você tem o seu colégio, você tem a sua escola, e você vai bem em todas as matérias, mas tem aquela matéria que sempre você fica de segunda época, você fica de recuperação. Então seu pai vai e contrata para você um professor particular, e é isso que Deus fala. Então ele manda o anjo do Senhor como professor particular, veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Juízes 6, Deus manda um anjo para ensinar de perto a Josué, para dizer para ele: rapaz, você não sabe quem você é, você está com a sua identidade trocada, você está aí malhando trigo no lagar de prensar uvas, mas Deus é contigo, Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você se consertar diante de Deus, Deus vai usar você para que você seja um libertador. E aí, quando o professor particular vem, por uma aula mais íntima com você, mais próxima de você, você começa a tirar suas dúvidas. E a primeira dúvida que aparece é essa: Deus sabe mesmo o que está fazendo? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? De onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Será que Deus está nesse negócio? É interessante que a primeira coisa que você experimenta quando você abandona Deus é a ausência de milagres. A primeira coisa que você experimenta é que o braço do Senhor se recolhe. Aliás, a Bíblia diz, em Isaías, que Deus, Ele é poderoso para salvar, para ouvir, para esticar sua mão, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não ouça a sua oração. É muito interessante isso. A primeira consequência da desobediência é que você vai à falência e você não consegue encontrar resposta na sua oração. Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram? O que os pais de Gideão contavam para ele? Olha, Deus mandou pragas sobre o Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus derrubou as muralhas de Jericó, Deus fez chover pão do céu, Deus fez maravilhas e milagres, mas agora os milagres cessaram. É como aquela pessoa que conta a história do vovô e do papai. Papai orava, expulsava demônio, papai orava, os enfermos eram curados, papai orava e acontecia maravilhas no nosso meio, mas ele mesmo não tem experiência nenhuma com Deus, ele mesmo não sabe nem orar, ele mesmo precisa que pedir para os outros orarem para ele. Onde está Deus? É a primeira pergunta, e a dúvida aqui é: será que Deus sabe o que está fazendo? Como é que Deus me chama de poderoso guerreiro? Como é que Deus me chama de alguém capaz? Como que Deus pode chamar assim? A dúvida, ela apaga a fé. A dúvida faz a gente ter medo, e o medo faz a gente desobedecer. A desobediência traz pecado, o pecado traz derrota, e a derrota nos leva para a prisão. Esse é o ciclo da dúvida no nosso coração. E o contrário da dúvida é o quê, gente? É a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, e é galardoador
daqueles que o buscam. A Bíblia diz, aquele que pede, peça com fé e nada duvidando. Aquele que duvida, como a onda do mar que é levado de um lado para o outro, não pense o tal, que receberá do Senhor coisa alguma. A Bíblia está dizendo, tanto em Hebreus, capítulo 11, verso 6, quanto em Tiago, capítulo 1, que a fé faz com que o poder de Deus se manifeste sobre nós. E aí nós aprendemos, com esse professor particular, que a vitória vem de olhar para Deus e não de olhar para nós mesmos. Se Davi tivesse fé nele mesmo, ele jamais teria derrubado o gigante filisteu. O que Davi fala? Tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele fala, o Deus que me livrou, foi Deus que me livrou do urso e do leão, vai me livrar desse incircunciso filisteu. Davi, ele tem fé no poder de Deus e não nele mesmo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis 18, 14, Deus está falando para Sara, uma mulher de 90 anos, que está duvidando que poderia ser mãe. Ela acha graça e pensa que Deus está fazendo chacota, pensa que Deus está bagunçando, está zoando, né? Está trolando, usando a linguagem aí dos mais jovens, que Deus está contando uma piada. Ela fala assim, eu já sou velha, está pensando que Deus está brincando, ela acha graça. E Deus pergunta para ela, existe alguma coisa impossível para o Senhor? A Bíblia diz para a gente, Jeremias 32, 17, ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Para Deus, tanto faz fazer um planeta ou curar de uma enfermidade de coronavírus, ou de câncer, ou de AIDS. Para Deus, não existe nada difícil, não existe nada, olha que complicação, olha que dificuldade. Para Deus não existe dificuldade, é por isso que a fé vem da gente olhar para Deus e não de olhar para nós mesmos, porque se você olhar para você mesmo, você vai ter dúvida. Então, vem uma seguinte questão, será que Deus escolheu a pessoa certa? É interessante como a gente acha que nós somos assim, as pessoas sem dons e sem talentos para fazer o que Deus faz, Deus manda fazer. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ele olha para ele mesmo, e a identidade dele fracassa, a identidade dele não permite que ele creia naquilo que Deus está chamando. Será que eu sou capaz de libertar? Muita gente me pergunta assim, pastor, existe dom de libertação? Não existe dom de libertação, você não vai encontrar isso na Bíblia. Existe vocação para algumas pessoas, mas dom não existe. A Bíblia diz que expulsar demônios é um sinal. E Marcos, o Evangelho de Marcos diz, esse sinal seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Essa fé, ela vai chegando aos poucos. Eu comecei a trabalhar nessa área sem querer, eu não busquei. Tem muita gente que fala assim, ai pastor, revelaram que eu tenho dom de libertação. Gente, não foi nada disso comigo, cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado. Eu me converti, fui ler a Bíblia, logo de cara saí para pregar o Evangelho, as pessoas ficavam endemoniadas, eu expulsava demônios. Então, foi algo muito natural da minha vida, eu apenas criei, eu apenas acreditei. A palavra diz que eu posso expulsar demônio, eu ia lá, botar a mão na cabeça, e em nome de Jesus, sai, o demônio saía. Eu falei, é verdade, a palavra de Deus é verdade. Um dia o meu pastor olhou para mim e falou assim, eu vou te ordenar pastor de libertação. Não apareceu anjo para ele, não apareceu anjo para mim. Foi o meu pastor que disse, eu fui obediente a ele. O meu pastor me cobriu, presta atenção nisso. Meu pastor me deu cobertura espiritual. Eu não lembro de um culto de libertação que o meu pastor não tivesse sentado ali na frente, me dando cobertura, olhando para mim, balançando a cabeça, concordando com a mensagem. Ele me falou duas coisas. Você vai trabalhar com jejum, porque tem caixas que você vai operar, que você vai trabalhar, só sai com jejum, você vai trabalhar com a palavra de Deus. Porque o que liberta é a verdade. Foram duas coisas foram os dois conselhos além
da cobertura de oração e da cobertura sacerdotal que ele me deu. Ele me ordenou e foi assim que aconteceu. Então eu não fiquei duvidando, será que eu vou ser pastor de libertação, querido? Se Deus te chamou através do seu pastor, da sua liderança, para você ser líder de célula, para você ser ministro do evangelho, para você ser ministro de louvor, querido, vai nessa tua força. É isso que ele está dizendo. Será que Deus escolheu a pessoa certa? Escolheu, e é você. Você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa para libertar de cativos, a sua família. Eu venho de uma família que metade da minha família era envolvida com feitiçaria, com ocultismo, com bruxaria, com macumbaria. Gente, eu criei naquilo que eu ouvi. E quando eu criei, gente, nada me segurou. Nunca sofri retaliação, nunca, o diabo foi lá, nada disso. Gente, trabalhar com libertação não é trabalhar com uma elite da tropa, não é nada disso. Somos poucos, mas não somos a elite. Pelo contrário, quem trabalha com libertação deve ter muita humildade. Porque quando você acha que você é alguma coisa, você cai. Todo pastor de libertação que trabalha nessa área, que não é humilde, ele cai. Então, se humilha diante do Senhor, jejua, confia em Deus, e Deus vai dizer que você é aquilo que Ele disse que você é. Quando você pensa nisso, quando você tem essa dúvida, vem a fé. O Deus que dá ordens é também o que dá capacidade para cumpri-los. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. É isso que eu imagino, eu posso enfrentar, gente. Pode ser uma legião de demônios, pode ser assim, a fúria de uma pessoa endemoniada, enlouquecida. Eu sempre sei que Deus está comigo. Aliás, a promessa dele em Mateus capítulo 28 é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não me abandona, não vos deixarei órfãos, darei a vocês o Consolador. Está aqui dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de você. Você foi selado com Ele quando você creu. A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, verso 14, que Deus selou você com o Espírito Santo da promessa quando você creu na palavra da verdade. É isso. Então, a dúvida leva a gente a colocar de fora a fé. A palavra de Deus traz a fé de novo. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que lhe dizer. Aqui, em Êxodo capítulo 4, Moisés recebe o chamado, ele sozinho. Escute, basta um homem, querido. Basta uma mulher de fé. Deus usou um homem, Gideão. Deus usou um homem, Davi. Deus usou um homem, Moisés. Deus vai usar você. Você pode ser o único crente na sua casa, o único de fé, o único de vida no altar. Deus vai usar você. Ele chama Moisés: Moisés, vai lá e retira o meu povo. Mais de 2 milhões de pessoas cativas. Ele fala assim: eu? O senhor se enganou. Sou pesado de língua, não sei falar nem ontem, nem anteontem. Eu não sei como é que funciona isso, Deus. Vai que eu vou ser contigo. Quem foi que fez aquele que fala, aquele que é mudo, aquele que ouve, aquele que é surdo, aquele que vê, aquele que é cego? Eu vou estar contigo, eu vou te ensinar. Então, se Deus está falando, nós estamos falando aqui de aprender com o professor, aprenda com o Senhor. A fé leva a gente a redescobrir a nossa identidade. Terceira dúvida: Deus vai cuidar mesmo de mim? Tem certeza que eu não vou quebrar a cara lá na frente? Tem certeza que Deus vai cuidar de mim? Juízes capítulo 6, verso 27. Fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal. Naquele tempo, o povo, em vez de adorar a Deus, adorava uma entidade demoníaca chamada Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. É interessante isso. Você que nunca viveu numa família idólatra, eu falei sobre isso na semana passada, sobre o perigo da idolatria. Você que nunca experimentou isso, eu ganhava, eu ia para o catecismo, e a freira me dava assim, imagem de escultura,
eu tirava 10, eu sempre estudei muito, né? Me dava alguns objetos, alguns amuletos, alguns ídolos. E quando eu rompi com a idolatria e passei a servir ao Senhor, o coração da pessoa, ela fica com medo, como se tivesse assim, causando, ofendendo a Deus, ofendendo ao Senhor. Na verdade não, Deus está se alegrando com a gente. Por quê? Porque a gente está tirando do nosso coração a confiança no ídolo que a gente vê, para colocar a nossa confiança em Deus, que a gente não vê. É por isso que Deus honra a fé, porque a fé vê o invisível. Então, não tente manipular Deus com o ídolo. A Bíblia diz para a gente, em Êxodo capítulo 20, verso 4, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem alguma do que há em cima no céu, não embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhe prestará culto. Esse mandamento está dizendo o seguinte: não reduza Deus a um ídolo, não tente comparar o Senhor, não tente manipular, não pegue assim Deus e coloque dentro do seu bolso. A idolatria é capaz de agredir a majestade do Senhor. É por isso que ele fala o seguinte: jogue fora, lance fora os falsos deuses. Então, para nós que viemos do ambiente da idolatria, não sei você, romper com isso às vezes é muito difícil. Mas quando você rompe com isso, presta atenção, você vai ser ameaçado aqui, ele é ameaçado. Aí ele quebrou a estátua de Baal da família, ele vai morrer. As pessoas, é interessante isso, ameaçam você, Deus vai te abandonar, Deus vai te deixar. É aí que Deus, ele se apega e cuida com carinho de você. É muito interessante. Olha o que vem a fé. Deus honra e protege a fé e a obediência. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Presta atenção. O povo estava falando em morte. Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Você não morrerá. A fé, ela traz para o meu coração a certeza de que Deus não vai me abandonar e que aquilo que Ele mandou fazer, que está na palavra, não é aquilo que você está imaginando fazer, não é aquilo que você está sentindo fazer. Veja bem, olha o que eu estou falando aqui. É aquilo que Deus fala na sua palavra. A Bíblia é rocha, e ela não vai mudar. Tem muita gente dizendo que Deus falou aquilo que Deus não falou. Você tomar o nome de Deus em vão, é outra coisa. Deus está me mandando separar da minha esposa, isso é mentira. Deus está mandando eu andar por um caminho de desobediência, isso é mentira. Toda a voz do Senhor sempre, sempre vai andar no mesmo trilho da palavra do Senhor. Quer saber se é certo ou errado? Vê o que está escrito na Bíblia, que a Bíblia não erra. Aprendendo a vencer, o professor vai nos ensinar a vencer. Repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. Exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Aqui, Deus retira o medo do coração de Gideão. Havia 32 mil homens de combate, 22 mil vão embora com medo, sobram 10 mil, e esses 10 mil ainda são filtrados e ficam só 300 que bebem água atentos ao inimigo. Esses 300 recebem cada um deles um vaso, um cântaro vazio, mas com uma tocha acesa dentro, uma trombeta, tocha, cântaro e trombeta. E assim 300 homens vão avançar sobre um exército de milhares de midianitas. Como foi dito aqui, eles eram como gafanhotos que invadiam a terra. Primeiro lugar que você tem que entender, por que Deus manda você levar uma trombeta? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas no seu templo, cada um
fala da sua glória. Salmo 29, 4, 9. A trombeta é a palavra de Deus na sua boca. A trombeta é um anúncio de Deus. Nós falamos há 2 domingos atrás a respeito de 7 selos, 7 trombetas e 7 traças da ira de Deus. Você deve ter acompanhado a gente na internet. Se não acompanhou, dá uma olhada, o poder de Deus sobre as pragas, uma mensagem que nós pregamos no domingo retrasado à noite. A trombeta, o que é? É a voz do Senhor. Simboliza o quê? A palavra de Deus que sai da sua boca, querido. Não existe uma luta entre o diabo e Deus. Existe uma luta entre a verdade e a mentira. Se você confrontar o reino das trevas com a verdade, o inimigo bate em retirada. Jesus, ele confronta Satanás durante a tentação do deserto com a verdade. Ele cita 3 vezes o livro do Deuteronômio, Deuteronômio 8, Deuteronômio 13, Deuteronômio 16, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás a seu teu Deus, e não adorarás a outro Deus que não seja o Senhor. Quando você fala a verdade, isso é trombeta, que faz o exército inimigo recuar. A palavra de Deus em sua boca não se aparte da tua boca, o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há uma promessa aqui, que se você abrigar no teu coração a palavra de Deus, ela não vai se apartar da tua boca. Medita nela dia e de noite, medita nela, para fazer conforme está escrito, então o teu caminho vai prosperar e você será bem-sucedido em tudo. Em tudo. A trombeta, então, é uma arma de guerra, que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, os cântaros vazios. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 18. O Senhor está perto de gente humilde, de gente que confia nele, de gente que não dá um passo sem convidar o Senhor, de gente que convida a Deus para todos os seus caminhos. O humilde de coração é aquele que fala assim: eu não posso, mas Deus pode. Gente, se há algo que derruba valentes, é o orgulho. A soberba precede a ruína. Tem muita gente que é orgulhosa, que diz: eu me viro sozinho, eu sei fazer, eu não preciso de Deus, Deus não existe. Gente, esse povo vai quebrar a cara. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não obedece a palavra. Gente orgulhosa. Deus diz: não vá por aquele, eu vou. Não faça isso, eu vou fazer. O nome disso é orgulho. E o orgulho, você sabe que cântaro, vaso, cântaro de barro. Eu e você, a Bíblia deixa muito claro isso. Nós somos vasos de barro, eu e você somos pó. Quando Deus faz Adão do pó da terra. Eu e vocês somos pó, eu e você somos pó da terra. Ele está falando sobre um coração quebrantado. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento, nova esperança ao coração do contrito. Isaías 57, 15. Um espírito quebrantado, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. Salmo 51, 17, Davi tinha pecado contra Deus, Davi tinha mandado assassinar Urias, Davi tinha tomado a esposa de Urias em adultério, e ele diz: a oferta ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Escute, você que chora, você que é humilde, você tem que buscar o Senhor. Deus, ele não rejeita o coração quebrantado. Você quer vencer batalha contra os seus opressores? Querido, trombeta, a palavra de Deus na mão e o coração quebrantado. Isaías 66, 2. E para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme na minha palavra. Querido, humildade, palavra de Deus. Humildade,
palavra de Deus na sua boca. E em terceiro lugar, as tochas, porque o nosso Deus é um símbolo. São 3 símbolos aqui metafóricos que apontam para a gente. Deus é fogo consumidor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13 e 21. Há um símbolo de Deus, a presença de Deus é o fogo. Por isso que nós somos batizados com fogo. Foram vistos por eles como línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, de 3 a 4. Em 1 Tessalonicenses 5 diz então: não extinga o Espírito, não apague o Espírito. O Espírito Santo, ele deve permear a sua vida, você deve buscar o Espírito. Jesus diz: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que dá no céu, não vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito de Deus. Por que que 2 pessoas pregam a mesma palavra, e uma pessoa a palavra é contundente, é impactante, porque há unção numa, e na outra há só um ensino da palavra? Escute, a tua vida tem que ser mergulhada no Espírito. O Espírito deve ser buscado, querido. O Espírito deve ser algo que você deve ansiar por Ele. Tudo que Deus faz, Ele primeiro faz pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eles vão ser a palavra batismo no Espírito Santo é mergulho, batizar. É a mesma palavra por exemplo, tem um pequeno submarino chamado batiscafo. É aquele que mergulha. Batizar é mergulhar, é você nadar, é você afundar, se aprofundar na presença de Deus. O Espírito de Deus, gente, Ele sobre sua vida é que Ele dá poder para mim e para você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12 que Jesus diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Aqui nós vencemos o inimigo porque a palavra de Deus está na nossa boca, porque o nosso coração é humilde, quebrantado e arrependido dos pecados, humilhado diante do Senhor, e porque somos cheios do Espírito Santo. Existe poder para guerrear, e disso que nós estamos falando, no Espírito Santo de Deus. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós somos batizados com água para arrependimento, mas somos batizados com o Espírito Santo para poder se mover em fé. Quando a Bíblia fala sobre opressão espiritual, sobre essa vida com os midianitas, enfrentando os nossos inimigos, está falando que a causa do nosso sofrimento, em primeiro lugar, é nossa mesma. Ou porque nós nascemos num ambiente de desobediência e aprendemos, e aí você precisa se converter. Ou você, já convertido, insiste em não viver na obediência do Senhor. Você insiste em duvidar da palavra de Deus. Só tem um jeito para você, querido: arrependimento. Arranque os ídolos que estão no seu coração. Arranque aquilo que você tem confiança que não é Deus. Jogue isso fora. Coloque Deus na sua vida. Então, se encha da palavra de Deus. Aproveite esse tempo de isolamento social. Leia a palavra de Deus. Eu e minha esposa estamos lendo a Bíblia inteira nesse tempo de coronavírus. É fácil. Gente, se você ler 1 hora de Bíblia, você vai terminar de ler a Bíblia inteira mais ou menos em 65 dias. 1 hora de Bíblia por dia, é isso que você vai ganhar. Aproveite esse tempo, 1 hora por dia, você está em casa, para que essa palavra esteja na tua boca, a verdade esteja na tua boca. Número 2, se humilhe diante do Senhor, confesse seu pecado, quebrante seu coração, chore, porque um coração quebrantado, contrito, o Senhor não vai rejeitar. E número 3, busque o Espírito Santo como você nunca buscou Ele na sua vida. Amém? Quero orar por você agora e quero abençoar a sua vida. Onde você estiver,
levante sua mão, coloque a mão no seu coração. Convide Deus para entrar na sua vida agora. Convide Deus para ser Deus nas suas guerras. Conte para Deus da sua opressão. Conte para Deus que você está sendo roubado, que a tua alegria está sendo roubada, que a tua esperança está sendo mandada embora, que você está sendo invadido, que você está sendo oprimido, que você está sendo ameaçado. Conte para Deus, levante um clamor e Deus vai mandar um anjo, como já tem mandado, para te dar direção. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, Deus, queremos aqui te louvar pela tua palavra que é viva e eficaz na nossa vida. Eu quero te bem dizer, Pai, porque o Senhor não nos deixa cegos, não nos abandona sozinhos diante dos sofrimentos que nós temos. Queremos confessar que a causa do nosso sofrimento somos nós mesmos, são as nossas desobediências, é a nossa incredulidade, é o nosso desejo de seguir por um caminho que não é teu. Pai, eu quero te pedir perdão aqui em nome de Jesus. Nós nos humilhamos diante do Senhor em nome de Jesus e te pedimos perdão essa noite. Pai, mas nós, além de nos humilhar como um cântaro quebrado, Pai, queremos que a tua palavra no nosso coração, enchendo o nosso coração, possa transmitir a nossa fé através de palavras que saem da nossa boca, palavras de restauração, palavras de ânimo, palavras que nos levam para mais perto do Senhor, palavras que abençoam, e não palavras de maldição e de praga, mas palavras de bênção em nome de Jesus. Nós buscamos o teu Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, nós te clamamos para que o Senhor venha dos quatro cantos da terra, que o Senhor enche o nosso coração, que o Senhor nos guie na verdade, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que no teu poder os espíritos imundos batam em retirada, para que no teu poder toda hoste maligna seja aniquilada, seja desautorizada, e o nome do Senhor Jesus seja honrado. Nós te louvamos por isso, e tomamos para nós trombetas, cântaros e a tocha do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Fica com Deus. Até a próxima, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Tchau.